No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre todo o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, destruído, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nós estamos aqui diante da tua palavra que é tão rica, a tua palavra que é a verdade. E que diante da verdade e da luz que essa palavra nos traz nessa manhã, possamos, ó Deus, enxergar com clareza a tua vontade para nós hoje. E eu sei que eu falo com pessoas hoje aqui nessa manhã, atravessando momentos difíceis, momentos delicados, momentos de mudanças inesperadas, mas uma coisa eu sei, tu continuas a ser soberano. Amém. O Senhor continua controlando a nossa vida, a nossa história, todos os nossos dias. Amém. Foram escritos e determinados antes que qualquer um deles existisse, diz a tua palavra. Amém. Que possamos então encontrar consolo, abrigo, refúgio, exortação e direção no teu conselho, na tua palavra, nessa manhã, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Não sei nem se eu vou conseguir pregar hoje aqui. Estou emocionado demais, gente. Não sei o que está acontecendo. Estou chorando hoje. Entrei hoje aqui é a presença de Deus, né? Vou chorar, então você não repara, tá bom? Estou sensível hoje. Esse livro aqui, irmãos, foi escrito pelo profeta Daniel. E o profeta Daniel, ele foi um profeta judeu que viveu talvez um dos momentos mais difíceis da história de Israel, que foi chamado período do cativeiro. Esse livro aqui é o diário do profeta. Ele então vivendo esse momento difícil, esse momento conturbado da história de Israel, né? E não só Daniel escreve sobre esse momento, outros autores bíblicos e extra-bíblicos descrevem esse momento aqui como um momento realmente terrível, um momento de caos, um momento de destruição. Foi um povo que foi tirado da sua terra, levado para uma terra estrangeira, né? Viram as suas casas. Imagina um cenário de guerra, você consegue imaginar? A gente está acompanhando na televisão diariamente. E não é, a gente está à distância, vendo o drama de algumas pessoas. Agora e a gente já sente com isso, né? Isso já mobiliza o nosso coração para ajudar de alguma forma. Imagina viver isso,
Quando eu estive na Jordânia, alguns anos atrás, né, fazendo trabalho humanitário junto lá dos refugiados do Iraque e da Síria, eu conheci muitas pessoas que viveram esse contexto de guerra, né? E conheci uma das pessoas, eu fui lá para trabalhar como médico dentista voluntário, numa organização não governamental que atuava entre os refugiados, e eu conheci lá um dentista do Iraque, que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu tudo. Você imagina, ele teve que sair, fugir com a única coisa, ele não tinha nem documento, gente. Fugiu por conta da guerra, por conta desse cenário tão difícil. E eu ali ouvindo aquela história, não conseguia, né, não chorar com aquilo. Né? Agora, o mais interessante de tudo é que enquanto eu chorava e ele me contava aquela história, eu falava, mas você está chorando por quê, João? Ele me perguntava, por que é que você está chorando? Né? E aí não, você passou por uma dificuldade tão grande, perdeu tudo, perdeu a casa. Eu falei, mas eu não perdi o mais importante, a minha fé em Jesus Cristo. Né? E quando a gente atravessa esses vales, esses desertos da vida, é o momento em que se reacende essa chama da fé. A gente percebe com maior clareza que nós já temos tudo o que precisamos quando nós temos Jesus Cristo. Aqueles que se cercam de bens materiais para procurar neles a segurança, quando esses bens, quando esse conforto, né, por alguma razão se perde, essas pessoas se veem, né, em dificuldades, porque não tem mais em que se apegar. Mas aqueles que têm Jesus Cristo, embora passem por lutas, dificuldades, grandes problemas, ainda conseguem manter a esperança. E era essa a esperança, né, desse meu amigo, esse meu colega dentista, e era essa a esperança do profeta Daniel. Daniel era um homem de Deus, ele escreve nesse diário, que é o seu livro, esse momento difícil do cativeiro. E da última vez que eu preguei aqui, não sei quantos lembram, nós estudamos aqui o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, que foi uma carta que Jeremias escreve para os exilados, né? E eu disse aqui nessa altura qual foi o contexto em que tudo aquilo aconteceu, para que a gente pudesse compreender o texto. Você que não estava presente, né, eu vou só aqui rapidamente relembrar o contexto. Né? O contexto é esse: o povo de Israel, você conhece essa história, possivelmente já viu filmes sobre isso, os 10 mandamentos, né? O povo de Israel vivia no Egito, eram escravos no Egito. Deus então levanta um libertador chamado Moisés e fala: vou tirar vocês aqui dessa terra de escravidão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e essa terra será de vocês com uma condição: eu darei essa terra para vocês se vocês forem luz para aqueles povos. Esse era o compromisso. Deus ia tirar os israelitas do Egito, da escravidão, ia entregar para eles aquela terra de Israel, e a aliança era feita nessas bases: eu confirmarei a presença de vocês naquela terra, mas vocês precisam me obedecer, vocês precisam seguir os meus mandamentos, vocês precisam obedecer as minhas ordenanças, porque vivendo de acordo com a minha lei, vocês darão um testemunho para essas nações daquilo que eu espero dos seres humanos. Deus então escolhe aquele povo, não porque eram mais numerosos, não porque eram os mais justos, muito pelo contrário, pela graça, pelo amor, pelo favor imerecido. Deus tira aqueles escravos do Egito e entrega para eles uma terra maravilhosa. Só que o que acontece? A história diz isso para a gente. O povo não foi capaz de ser sal e luz no meio daquela geração, no meio daquelas nações. Eles se envolvem com os deuses daquelas nações, com as práticas daquelas nações, que eram práticas pecaminosas. Para você ter uma ideia, havia um Deus naquela terra de Israel que era adorado por aquelas nações, era o chamado Deus Moloque. E sabe como é que se cultuava ao Deus Moloque? Oferecendo crianças em sacrifício. Uma fornalha que era acesa, e as crianças recém-nascidas eram atiradas naquela fornalha como oferta para esse Deus perverso. Uau! Eram essas as práticas daquelas nações, e que Deus queria falar: não, Deus não é isso, Deus é isso aqui, ó. E deu leis, deu a palavra para que aquele povo então ensinasse para aquela gente como adorar ao único Deus verdadeiro. Só que os israelitas se fascinaram com a cultura, com os hábitos, e se deixaram contaminar. E durante muitos séculos, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, durante 5 séculos,
Deus levantou o profeta, imagina, 500 anos. Olha a paciência de Deus, né? A gente é tão impaciente, né? Às vezes a gente repreende a pessoa uma vez e depois já não quer mais. E tem gente que fala assim, comigo é uma vez só. Pisou no meu pé, uma paciência como a de Deus, de esperar 500 anos, levantando profetas para falar para aquela gente, lembrem-se da aliança. Vocês eram escravos, eu trouxe vocês para essa terra, fizemos uma aliança, assumimos um compromisso, mas ainda assim aquele povo não quis dar ouvidos aos profetas. E depois de 500 anos, e Deus avisando, olha, vocês estão quebrando a aliança, vocês não estão me obedecendo, então eu tirarei vocês dessa terra. E eles não quiseram dar ouvidos até que chega o momento do cativeiro. O império mais poderoso, os assírios, em primeiro lugar, vem, e é uma dominação muito terrível, né? A descrição desse momento foi realmente uma descrição muito cruel. As crianças, quando o império assírio vinha invadindo, né, as cidades de Israel, eles pegavam os bebês recém-nascidos e atiravam contra a parede. As mulheres grávidas atravessavam elas com a lança pela barriga, matando o bebê e a mulher. Era uma invasão bárbara, terrível, cruel. E essa foi só a primeira, porque houve outra que veio em seguida, né? Veio o Império Babilônico logo a seguir. E o Império Babilônico, além da dominação, além de todas as atrocidades, eles destroem tudo, destroem o templo, destroem a casa do Senhor, que eles tanto preservavam, que eles tanto... Né, os israelitas tinham o templo como um lugar mais sagrado da terra, e quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele não apenas tira os tesouros do templo, a Arca da Aliança, todos os utensílios, como destrói aquela casa. E é por isso que Daniel, quando ele fala aqui, ele lembra da nossa cidade destruída, Senhor. Né? E aí esse povo então levado para a Babilônia, levados agora como cativos de novo, eles já tinham tido essa experiência no Egito há tantos séculos passados e voltam agora a ser escravizados por outras nações. Nós lemos em Jeremias 29 que o povo, quando foi levado para o cativeiro, falsos profetas se levantaram no meio dele dizendo, olha, a gente vai voltar rapidamente, não se preocupem não, que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, e em 2 anos nós voltaremos para a nossa terra e reconstruiremos as nossas casas. E diz a história que os judeus, então, dando ouvidos aos falsos profetas, que eles fizeram? Cruzaram os braços e ficaram à espera. Falaram assim, não, Deus vai levar a gente daqui em 2 anos, então vamos só esperar esse milagre que vai acontecer. Jeremias, quando ouve isso, o que ele faz? Escreve uma carta, dizendo para eles, olha, ouvindo dizer aí que vocês estão dando ouvidos aos falsos profetas, estão dizendo que esse cativeiro não vai durar, que vai ser só 2 anos, vocês vão voltar, mas edifiquem casas, plantem vinhas, casem-se, deem seus filhos em casamento, façam vida aí nesse lugar, porque vocês ainda vão ficar 70 anos cativos. E quando Jeremias escreve essa carta, Jeremias ele foi ridicularizado, Jeremias ele foi humilhado. Pessoas que leram aquela carta falaram assim, aqui os nossos profetas dizendo que nós vamos voltar em 2 anos, e vem esse aqui para dizer que isso vamos ficar 70 anos, o nosso Deus jamais vai permitir uma coisa dessas, né? E com certeza, gente, quando essa carta foi lida para os judeus no cativeiro, Daniel estava lá. E nessa altura, estima-se que Daniel tinha por volta dos seus 11 anos de idade, e possivelmente ele viu as autoridades de Israel zombando de Jeremias, zombando da carta. Jeremias foi preso por causa disso. Foi acusado de conspiração. Você é um conspirador, você está unido, né, com Nabucodonosor para derrubar aqui os governantes de Jerusalém. Mas Jeremias sabia do que ele estava falando, porque ele tinha um compromisso com Deus e sabia que Deus falava diretamente com ele. Então ele sabia que ele ao escrever aquela carta, ele estava preparando o coração daquele povo para as dificuldades que eles iriam enfrentar. Era uma mudança inesperada, era uma mudança indesejada, mas Jeremias estava dizendo para aquela gente, olha, mas estejam preparados, porque tempos difíceis virão.
estejam prontos, saibam que, embora sejam tempos difíceis, e aí tem aquela parte maravilhosa de Jeremias 29, embora sejam tempos difíceis, Deus diz a vocês: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito do Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu estou levando vocês para o cativeiro não é para fazer mal a vocês, eu tenho planos maravilhosos para o futuro de vocês, mas é necessário que vocês passem por esse vale. É necessário que vocês passem por esse deserto, é necessário. E nós aprendemos aqui, com essa carta de Jeremias, lições valiosas sobre como navegar esse mar da vida, o mar revolto da vida. Esse texto que a gente leu hoje aqui vai colocar a gente agora diante de um novo tempo de mudanças. Já tinham se passado 70 anos desde que Jeremias escreveu a sua carta. Daniel aqui agora já era um homem velho, já de avançada idade, era um homem idoso. E depois desses 70 anos, agora Daniel consultando as cartas, e é interessante aqui, vai comigo lá, volta, você não prestou atenção, diz aqui que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, diz aqui no versículo 2, que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ou seja, essas cartas de Jeremias, tudo que Jeremias escreveu, agora era levado em máxima consideração. Na altura em que ele escreveu, ele foi ridicularizado e ele pagou com a própria vida por sustentar a sua mensagem. Ele não mudou, embora sofresse pressões, embora sofresse assédio. Olha, está todo mundo profetizando aqui a favor, não profetiza contra não. E Jeremias, mas eu não posso falar outra coisa senão aquilo que Deus me mandou dizer. O discurso de Jeremias em muitos momentos foi duro, foi difícil, e tendo sido ridicularizado, humilhado, ele não mudou o seu discurso. Então a história se encarregou de provar quem é que tinha razão. E depois de 70 anos aparece aqui o profeta Daniel consultando o profeta Jeremias. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falaram ao Senhor ao profeta Jeremias, de que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Daniel então pensou, se Jeremias tinha razão em tudo que ele disse no passado, então chegou a hora da nossa libertação. Ele fez as contas, ele falou, chegou o momento, chegou o tempo. Durante todo esse tempo de 70 anos que durou esse cativeiro, essas dificuldades, e o livro de Daniel conta essa história, conta como foi esse período, como foi esse tempo, a vida, o exemplo e as palavras do profeta Jeremias se tornaram um farol para a vida de Daniel. Como é que eu vou atravessar essas dificuldades? Como é que eu vou passar esses 70 anos aqui no cativeiro? Daniel estava olhando para a vida de Jeremias, um profeta que não mudou o seu discurso para ser popular, um profeta que permaneceu fiel à verdade, ainda que aquilo lhe custasse a própria vida. E foi a fidelidade de Jeremias que influenciou Daniel e muitos outros jovens naquele tempo a permanecerem fiéis também. E a primeira lição que eu aprendo aqui com essa introdução aqui do capítulo 9 é que em tempos de mudança, em tempos de instabilidade como esse que a gente está vivendo, Deus está em busca, Deus está procurando homens e mulheres que tenham um caráter sólido para influenciar essa geração. Há uma responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Há uma responsabilidade que pesa sobre os ombros de todo servo de Deus, todo aquele que assumiu um compromisso, fez uma aliança com o Senhor de verdade. No capítulo 9 do livro Artesão de uma Nova História, do pastor Ricardo Gondim, o capítulo começa assim: os dias em que vivemos são difíceis, e em tempos como estes, Deus está em busca de pessoas que não podem ser compradas, pessoas que não estão à venda. Jeremias, ele não se vendeu quando foi exigido a ele que parasse de denunciar os pecados do povo. Ele falou, não posso parar de dizer a verdade. Eu preciso continuar dizendo, porque foi Deus quem me chamou para anunciar essas verdades. Jeremias não se vendeu e o exemplo dele influenciou muitas pessoas. E quando a gente observa aqui o livro do profeta Daniel, você logo no início percebe
que aqueles jovens, ao serem levados para o cativeiro babilônico, eles assumem um compromisso de não se contaminarem com aquela sociedade. Eles sabiam que deveriam viver no meio daquela sociedade. Eles sabiam que deveriam estudar nas escolas babilônicas, eles sabiam que deveriam trabalhar, nas repartições públicas babilônicas, ou, enfim, fazer comércio ali, porque Jeremias disse, olha, edifiquem casas, plantem vinhos, vivam aí, busquem a paz dessa cidade onde vocês estão, porque na paz dessa cidade, vocês terão paz também. Então eles sabiam que deveriam viver no meio daquela sociedade, mas sem se contaminar com as suas práticas. E Jeremias deu aquele exemplo. E aí nós vemos aqui no capítulo 1, aqueles jovens assumindo um compromisso. Eles tiveram os nomes deles mudados para nomes que tivessem, referenciais dos deuses da Babilônia, mas eles não se tratavam por aqueles nomes, eles se tratavam pelos nomes judeus que eles tinham, que glorificavam o nome do seu Deus, que traziam à memória o Deus a quem eles pertenciam, a cidade de onde eles vieram, a cultura, os costumes. A gente vê mais à frente, Nabucodonosor decide construir uma estátua para adorar, a ele mesmo, para adoração dele mesmo, a estátua de ouro, e falou, olha, quem não se curvar diante dessa imagem aqui será lançado numa fornalha de fogo ardente. E o que aqueles jovens fazem? Olha, Nabucodonosor, peço imensas desculpas, mas a gente não vai poder se curvar diante da sua imagem, porque nós servimos ao único Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E não importa, você pode nos lançar na fornalha, pode fazer o que for, mas a gente não vai negar a esse Deus a que nós servimos. E você sabe como é que terminou essa história, Eles são lançados na fornalha, mas eles não são consumidos pela fornalha. É uma história linda, leia lá depois, Daniel no capítulo 3. E irmãos, esse livro aqui é uma coleção de histórias de fidelidade, de perseverança em meio aos desafios que foi forjando o caráter desses homens. E aqui no capítulo 6 de Daniel, só quero ler aqui esse trechinho para vocês. O exemplo de Jeremias foi tão poderoso na vida de Daniel, que olha o que diz aqui, no capítulo 6 diz assim, que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, prefeitos, lideranças locais, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, ou seja, Dario era o imperador, havia 3 primeiros ministros ali, não era o primeiro, eram os ministros do reino, e os prefeitos locais. Então, esses 3 presidentes aqui, eles seriam então responsáveis por algumas regiões do império, Olha o que diz aqui. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um desses presidentes, aos quais estes sátrapas dessem contas para que o rei não sofresse dano. Aí versículo 3, então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha isso aqui. Então, no versículo 4 diz, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar ciúme, inveja, procuravam ocasião para derrubar Daniel a respeito do reino, mas olha o que diz aqui, mas não puderam achar essa ocasião, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e nele não se achava nenhuma culpa, nenhum erro. Ele entendeu qual era a responsabilidade dele no meio daquela sociedade, no meio daquela gente. Ele entendeu que ele tinha sido chamado para ser sal e luz, e Deus está em busca, nesses tempos em que nós vivemos, de pessoas que desejem ser luz na sociedade, desejem ser essa referência, pessoas cuja palavra signifique a honra, a própria honra empenhada. A gente vive um tempo tão difícil, em que as pessoas hoje assumem compromissos, assumimos compromissos com pessoas, assumimos compromissos com a nossa empresa, assumimos compromissos de casamento. Quando eu estava diante do altar, e aí eu estava ali diante, eu me lembro desse dia até hoje, no dia do nosso casamento, foi um dia marcante, um dia lindo, um dia especial, e ali diante do altar, o pastor fez algumas, disse algumas coisas, alguns compromissos, algumas alianças que eu estava assumindo com a Fabiana. Você promete?
ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Você promete amar, respeitar essa mulher. Você promete, se você se compromete a fazer com ela uma aliança que apenas a morte será capaz de quebrar. E o que eu disse diante do pastor, diante da assembleia e diante de Deus? Sim, eu prometo. E foram 20 anos fáceis, 20 anos de casado. Você acha que foi fácil? Não foi, porque nunca é. Quando a gente assume compromissos, a gente precisa entender que vamos enfrentar desafios para manter aqueles compromissos de pé. Só que nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas mudam de opinião consoante as vantagens que ela pode receber. Quando a gente assume um compromisso, quando a gente empenha a nossa palavra, e a palavra de Deus diz que a palavra do crente, do servo de Deus é sim, sim, não, não. Vivemos esse tempo em que Deus está em busca de pessoas que desejem ser luz no meio da sociedade, pessoas que colocam o caráter acima da riqueza, acima do dinheiro. E quantas vezes, no meio dessa sociedade em que nós vivemos, nós não negociamos os nossos valores em troca de uns euritos a mais. Não, para ali eu vou ganhar um pouquinho a mais. Eu sei que aquilo ali não é muito correto, mas Deus sabe da minha necessidade. E a gente negocia valores, negocia coisas que são muito mais importantes em troca daquilo que perece, em troca daquilo que vai passar. Deus está em busca de pessoas que sabem ser honestas nas pequenas e nas grandes coisas. Às vezes a gente fica, né? Por que fulano recebeu uma promoção e eu não recebi, né? Às vezes a gente se questiona, né, das posições na sociedade. Capítulo 6 aqui diz que Daniel foi colocado entre os 3 presidentes, e porque ele era tão comprometido, tão honesto, tão correto, tão fiel, enxergaram nele valor e falaram assim: não, você não pode ficar aqui, você não está no mesmo patamar de igualdade com esses outros 2, você tem que ficar acima de todos eles, porque você tem algo diferente em você. Será que quando as pessoas lá da sua vizinhança, do seu trabalho, será que quando elas olham para você, ela diz: olha, isso aqui é um homem de Deus, olha, isso aqui é uma mulher de Deus, isso aqui é uma pessoa em quem eu posso confiar, posso delegar essa responsabilidade, porque eu sei que ele, porque eu sei que ela não vai me deixar na mão. É esse tipo de testemunho que as pessoas desse mundo precisam. Eu estava falando com a Fabiana essa semana, né? A gente estava conversando e aí uma pessoa disse para ela: você é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa sensacional. E a Fabiana falou assim: cara, mas eu falei assim: pô, mas eu vivo uma vida normal. Hoje em dia, viver uma vida normal é classificado como extraordinário, como maravilhoso. A gente está perdendo de vista alguns valores que são importantes. Deus está em busca de pessoas que não acreditam que a mentira, que o engano e que a trapaça sejam ingredientes para vencer na vida. E quantas vezes eu ouço histórias de pessoas que se dizem cristãs, se dizem servos de Deus, e que usam desses artifícios para conseguir subir na vida. E depois ainda dizem, contam como testemunho, né? Foi bênção. Você chegou a essa posição, a esse lugar mentindo, trapaceando, não foi honesto. Você defraudou alguém, você puxou o tapete de alguém para chegar nessa posição. Isso não é bênção. Isso não é bênção. Bênção é você permanecer fiel ali, você permanecer com seus valores, é você dar o seu testemunho, ainda que outros vão à sua frente, né? Porque meter uma cunha para aquela pessoa, né, ter aquela posição de destaque. Você não está preocupado com isso, você está preocupado ali em fazer o certo, você está preocupado em obedecer a Deus, você está preocupado em ser sal e luz, porque afinal de contas é esse o nosso principal objetivo aqui, gente. Entende isso? Nosso objetivo aqui na terra, Deus te salvou, Deus te chamou para fazer parte do reino dele, não para fazer de você rico e milionário. Eu sei que alguns aqui serão ricos e milionários para a glória do Senhor, serão, né? Outros não. Amém também. Glória a Deus, né? Mas, sendo rico e milionário, ou vivendo uma vida
difícil, contando moeda para pagar as contas no final do mês, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor, porque você está sendo sal e luz, entende isso? E essa é a razão porque Deus nos chamou e ainda nos mantém aqui, para que possamos dar testemunho, assim como Jeremias foi testemunho para Daniel, e Daniel foi testemunho para as outras gerações. Isso foi uma corrente do bem que chegou até nós hoje aqui. Entende isso? O legado que eles deixaram, o legado que você vai deixar, vai depender das decisões que você vai tomar hoje. Existe uma geração de pessoas aí, existe uma geração de jovens nesse mundo, jovens que estão perdidos e que precisam de bons referenciais. Será que você pode dizer assim, eis-me aqui, eu quero ser esse referencial? Existe uma geração de famílias sendo destruídas pelo divórcio, pelo adultério, por outras razões. Eu estava conversando com a Letícia essa semana, né? E ela falando, pai, acho que na minha sala, os pais de todos os meus amiguinhos são separados. Porque toda hora essa história foi para casa do pai, foi para casa da mãe, mas eles não são separados, são divorciados. Né? O pessoal que não consegue. Hoje, num ponto de divergência, já é a razão para a gente se separar e buscar a nossa felicidade. A gente está tão preocupado com a nossa felicidade, né, que a gente não quer abrir mão, às vezes, né, de ter razão para viver em paz. Né? E às vezes é necessário, é preciso, às vezes, o outro será a escada para eu subir. O outro, às vezes, vai se colocar abaixo para que eu possa alcançar um patamar maior na vida. Mas uma relação se estabelece sempre nessa base, porque há momentos em que eu precisarei ser a base para que ele ou para que ela possa crescer, e assim a gente vai construindo um relacionamento saudável na nossa vida. Mas existe hoje uma legião de famílias destruídas, porque os casais, ao invés de cooperar, competem. E Deus está em busca de pessoas, de famílias, que possam ser esse referencial de relacionamento saudável. Será que você pode dizer, olha, eu quero que a minha família seja sal e luz? Deus está em busca de discípulos que tenham convicções profundas e que estejam dispostos a mudar o mundo. Aí você vai dizer assim, mudar o mundo é muita coisa, né, João? Isso é romântico demais, mudar o mundo. Mas você pode mudar o mundo em que você está inserido. Se você fizer a sua parte, lá no lugar que você está inserido, se eu fizer a minha parte, se cada um de nós fizermos a nossa parte, sem perceber, a gente muda o mundo. Aleluia. Tem uma oração de Charles Spurgeon, foi um pregador do século XVIII que se tornou famosa. Né? Ele fez essa oração lá num culto que ele estava lá ministrando, dirigindo, que ele orou o seguinte: Senhor, dá-me 12 homens, 12, não pediu 120, não pediu 1.200, não pediu 1.200.000, ele falou, Senhor, dá-me 12 homens importunos, que não odeiem coisa alguma senão o seu próprio pecado, e não amem coisa alguma senão a Deus, e abalarei Londres de extremo a extremo. E é isso que precisa, de homens e mulheres que tenham essa paixão pelo Senhor, que aborreçam, que odeiem o seu próprio pecado, não o pecado do outro, né? Que odiar o pecado do outro é fácil, né? Agora, ter a capacidade de olhar para dentro de nós e falar assim, não, a mudança precisa começar em mim. O que precisa ser transformado dentro do meu coração para que eu seja, para que eu transforme, para que eu seja essa resposta para a pergunta de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu preciso atender a essa pergunta de Deus, mas eu preciso me examinar, preciso avaliar o meu coração, para que eu possa, Senhor, muda em mim o que precisa ser mudado. Arranca do meu coração aquilo que ainda me impede. Será que Deus vai encontrar essa pessoa aqui hoje, aqui nesse lugar? A segunda lição que a gente aprende aqui com essa história é que em tempos de mudança e de instabilidade, como esse tempo que a gente está vivendo agora, Deus está em busca de pessoas que creiam no poder da palavra. Você crê no poder da palavra de Deus? Você crê de verdade que a palavra de Deus, ela é poder, que ela transforma? Foi isso que aconteceu aqui com Daniel. Diz o texto aqui, o que aconteceu com ele? Ele estava ali triste, né, lá em Israel não, né, na Babilônia, né, chateado, olhando para Jerusalém destruída e tal. E aí decidiu ler os livros, decidiu consultar os livros.
E quando ele consulta aqui os livros, ele viu, olha, vão durar 70 anos. E quando ele leu novamente os livros do profeta Jeremias, ele fez as contas e o coração dele se encheu de esperança. O coração dele se encheu de alegria mesmo em meio. Nada dizia que o cenário ia mudar. Nada dizia que aquela situação ia ser transformada. 70 anos já tinham se passado. Muita gente já tinha até esquecido daquela carta que Jeremias tinha escrito. Muita gente já tinha até perdido a esperança de voltar para a terra natal. Vou ficar aqui mesmo. Já passou tanto tempo que a gente às vezes ouve isso, né? Jesus vai voltar, pessoal. Quanto tempo que já se passou isso aí? Ainda acredita nessa história? E quando Daniel leu aqui, ele fez as contas e falou, nossa, já se passaram 70 anos, o coração dele se enche de esperança, de alegria no meio do caos, no meio da incredulidade. Daniel estava feliz, porque ele leu e acreditou nas promessas da palavra do Senhor. E aí tinha pessoas que estavam falando para Daniel assim, mas o cara está maluco? Ele está feliz aqui, gente, aqui nesse caos aqui social, né? Como é que alguém pode estar feliz no meio de um cenário caótico como esse? E às vezes, tem pessoas que dizem para mim a mesma coisa. Falam comigo a mesma coisa. Eu chego no trabalho, e é interessante, que eu vou lá, vou atender o paciente ao trabalho, eu estou paciente, eu pergunto, e aí, fulano, como é que tá? Tudo bem? E a resposta às vezes é sempre a mesma, né? Vai se andando. Podia melhorar. E aí eu sempre falo, né? A minha resposta é sempre a mesma. Mas tudo vai melhorar, tudo vai ficar melhor. Aí ao que o paciente responde, será, doutor? Né? Mas eu sempre, essa é a minha frase, não, mas vai ficar tudo bem, tudo vai melhorar. Né? E tem gente que fala assim, pô, mas como é que você consegue manter, né, essa boa disposição, mesmo diante de um cenário tão difícil como esse que a gente está vivendo? Irmãos, não importa o cenário, não importa a circunstância, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis, a minha esperança não está nas circunstâncias, entende? A minha esperança, ela se reacende todas as vezes em que eu volto para a palavra do Senhor, porque eu já li o final desse livro aqui, eu conheço o final dessa história. E no final dessa história existe uma igreja triunfante diante da presença do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 7, diz, então eu vi uma multidão inumerável de pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações diante do trono e do Cordeiro, e eles adoravam ao Senhor, e o Senhor havia enxugado dos olhos dele todas as lágrimas, não havia mais pranto, não havia mais luto, não havia mais dor. E essa gente estava ali diante da presença de Deus, e eu faço parte dessa igreja triunfante, você faz parte dessa igreja. Então por que a gente tem que se abalar com os cenários difíceis, se a gente conhece o final da história? No final dessa história aqui estaremos diante da presença do Senhor, independente do cenário que a gente viu. Isso não é uma questão de ser otimista, né? Ou de ser pessimista, não tem a ver com otimismo e pessimismo, né? Porque tem gente, e vamos ser sinceros, né? Os amigos nossos são pessimistas pra caramba, né? E a gente, às vezes, tem gente que, olha, cansa. Você passa 10, 15 minutos sentado com aquela pessoa, você sai dali exausto, né? Cansado, porque a pessoa só fala desgraça. Aí você tenta mostrar para ela o lado positivo da vida, e aí ela sempre consegue enxergar a negatividade na positividade que você está apresentando para ela. Meu Deus! Mas tem gente também que é otimista, que dá raiva, né? O pessoal que... Não, você está vendo que o negócio não vai ficar bom. Você está vendo, né? Aí você está tentando mostrar para ela que não, se prepara, porque tempos difíceis virão. Tem um amigo meu, no meio de uma crise e tal, ele queria dar um passo financeiro. E eu falei para ele assim, cara, olha, não faz isso não, porque não é tempo para isso, economize esse dinheiro. Aí, você não tem fé? É uma questão de fé, porque eu estou vendo aí os sinais econômicos não estão favoráveis. Mas tem gente que é assim, né? Que é aquele otimista, né? E em tempos difíceis, precisa-se de homens e mulheres que não tenham uma visão pessimista, nem uma visão otimista em relação ao futuro, mas que tenham esperança em Deus. Entende isso? O pessimista é aquele que acha que com nada tem jeito, né? Não, mas nada tem jeito, não tem volta a dar essa situação. Mas o otimista é aquele que acha
que nada vai dar errado. Não vai, tudo vai só, daqui para frente é só vitória. Mas aquele que tem esperança em Deus, ele consegue enxergar a mão de Deus conduzindo a história, independente dos rumos que ela tome, entende isso? Aquele que tem esperança, aquele que crê em Deus, aquele que crê na sua palavra, na palavra do Senhor, ele consegue dizer, olha, se o caminho vai ser fácil ou difícil, eu não sei. Se o futuro vai ser bom ou vai ser ruim, eu não sei. Se eu vou enfrentar lutas, dificuldades, desafios, problemas aqui pela frente, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. Deus está vivo. E no fim ele vai se levantar sobre essa história aqui. A gente tem que manter a nossa esperança todas as vezes que a gente volta para a palavra do Senhor. Essa esperança viva tem que se reacender no nosso coração. Em terceiro e último lugar, em tempos de mudança, em tempos de instabilidade como esse que a gente está vivendo aqui, Deus está em busca de pessoas, de homens e mulheres que compreendam o valor da oração. O capítulo 9 é uma oração. Depois que ele leu, a esperança se reacendeu. Diante da impossibilidade, Daniel se põe de joelhos para orar. E o que é interessante aqui é que essa oração do capítulo 9 é uma oração de contrição, é uma oração de confissão, é uma oração de entrega. Não sei se você leu aqui comigo, olha, vai comigo aqui, olha o que ele diz aqui, vamos ler só esse primeiro trecho, depois em casa você leia a oração toda, é uma oração linda, e a gente precisa reaprender a orar com a Bíblia. Né? E aí diz aqui, olha, no versículo 4, então eu orei ao Senhor meu Deus e confessei. Olha a postura, olha a atitude. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado, Senhor. Eu reconheço isso. O momento em que a gente está vivendo aqui, o que ele está dizendo é isso. O momento que nós estamos vivendo aqui não é culpa tua, é culpa nossa. Fomos nós que nos afastamos do Senhor. Não foi o Senhor quem se afastou de nós. E muitas vezes quando a gente se aproxima de Deus para orar, a oração é o contrário dessa, né? A gente fala, Senhor, por que comigo? A gente não consegue entender o nosso papel naquele problema. A postura de Daniel é completamente diferente. Deus, aí ele fala aqui no versículo 5, temos pecado, temos cometido iniquidade, nós procedemos perversamente, nós fomos rebeldes mesmo. Nós nos apartamos dos teus mandamentos, dos teus juízos, nós não demos ouvidos aos teus servos quando eles vieram nos alertar. Os profetas, em teu nome, eles falaram para os reis, eles falaram para os príncipes, falaram para os nossos pais, falaram para o povo de toda a terra. A ti, Senhor, pertence, o Senhor é justo naquilo que nós estamos vivendo aqui, não há injustiça da tua parte, a injustiça é nossa. Ele diz aqui, ao Senhor pertence a justiça, mas a nós pertence o quê? O corar de vergonha, como hoje se vê, né? A todo esse povo, a toda essa gente aqui em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel aqui nessa oração, ele não faz exigências, entende? Daniel aqui, ele não reivindica os seus direitos, está percebendo? Ele não reivindica as promessas. Senhor, aqui, ó, ele podia, né? Leu, 70 anos, fez as contas e exigir de Deus. Não. É uma oração diferente. Daniel aqui, ele confessa os seus pecados. Daniel aqui reconhece a soberania e a justiça de Deus e termina essa oração intercedendo em favor do seu povo e da sua cidade destruída. 2 de Crônicas, no capítulo 7, nos versículos 13 a 15, diz assim, ó, é Deus falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, repreender os gafanhotos, é isso que o texto diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, exigir o cumprimento das promessas, é isso que o texto diz? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Entende aqui a dinâmica da oração? Você consegue entender o papel da oração? Você consegue entender o que é oração de verdade? Se a gente quer ver uma transformação verdadeira na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade, a gente precisa reaprender o propósito e o papel da oração. Oração não é pensamento positivo, né? Oração não é confissão positiva. Não é. Oração não é um instrumento que obriga Deus a fazer, a se orar em nome de Jesus. Deus então está obrigado a fazer, a realizar os meus desejos e as minhas vontades. Não, oração não tem nada a ver com isso. Oração não são palavras mágicas que a gente atira assim para o vento e que tornam todos os nossos sonhos realidade. Oração é o meio através do qual nós entramos em sintonia com Deus. Oração é o caminho da comunhão. Quando você tem um problema com alguém, como é que você resolve esse problema com essa pessoa? Como é que você resolve o problema? Diálogo, né? Tem que sentar com ela e conversar, não é? Mas fica difícil acertar os ponteiros, fica difícil. Alguém tem que tomar a iniciativa, não é assim? Teve um problema, brigou com um amigo, já não se falam há 10 anos. Como é que esse problema vai se resolver? Alguém tem que ser o mais humilde, não é? Procurar o outro para tentar resolver o problema. E como é que o problema é resolvido? Reconhecendo os nossos erros. Se você vai procurar o seu amigo e vai chegar acusando ele novamente, não vai resolver nada. Entende? Se você quer resolver o problema, tem que haver uma negociação. Numa negociação há sempre o quê? Cedências. A gente sempre vai ceder. Os dois lados têm que ceder para conseguir entrar num acordo. Só que no que diz respeito a Deus, Deus não precisa ceder nada, porque Ele já nos entregou tudo. Ele já nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, para morrer por nós numa cruz, para o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, temos que ter essa consciência de que não há exigências aqui a serem feitas, porque Ele já entregou tudo o que Ele tinha, Ele já entregou aquilo que Ele tinha de melhor. Agora eu me aproximo diante de Deus, humildemente, diante do trono da sua graça e da sua misericórdia. É assim que Ele faz aqui agora, pois, ó Deus, versículo 17, ouve a oração do teu servo, as súplicas sobre o santuário assolado, inclina, ó Deus, os ouvidos, abre os seus olhos para a nossa destruição. Ele diz aqui, para a cidade que é chamada pelo teu nome. E ele diz aqui, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados na nossa justiça, mas na tua misericórdia. Porque sabemos que tu és misericordioso, porque nós queremos mais uma vez nos sintonizarmos com o Senhor. A gente perdeu a sintonia, a gente perdeu a amizade, mas eu sei que os teus braços continuam abertos, os teus ouvidos continuam atentos. O Senhor continua de braços abertos, assim como aquele pai daquela parábola do filho pródigo. Ele ainda estava à espera do filho voltar para casa. Deus ainda está à espera do teu regresso. Deus ainda está à espera do teu retorno. Deus ainda está à espera de você. Ele deseja você mais uma vez lá naquele local secreto, lembra? Em que você orava, em que você falava com Deus, em que você sentia a presença dele. Deus está ali à tua espera mais uma vez. Ele quer restaurar essa comunhão, essa intimidade. Irmãos, Deus ele busca homens e mulheres que orem pelas suas famílias, que orem pela sua igreja, pela sua cidade, pelos seus governantes, pelo seu país, que desejem mais uma vez, serem os instrumentos dele para a geração onde eles estão inseridos. Deus vai em busca de pessoas aqui que queiram ser sal e luz no meio das trevas. Será que você está disposto a responder, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu seja essa resposta. Vamos orar nessa manhã? Queria que você agora, onde você está aí, pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser ajoelhado, você escolhe aí
da maneira como você quiser.